O que eu tenho aqui são alguns fusíveis de modelos diferentes e um disjuntor. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Tanto os fusíveis de maneira diferente ou fusíveis diferentes quanto o disjuntor é usado para proteção do circuito elétrico. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Proteger o circuito elétrico. Como assim? Esse aqui é um fusível mais antigo, fusível cerâmico, fusível de rosca. E quando a corrente ultrapassava a corrente de construção dele, lá no circuito, né? Quando a corrente ultrapassa, ou naquela época ultrapassava a corrente de construção dele, ele rompia aqui, ó, dá para ver aqui a pontinha dele, um filamento de chumbo. Inclusive esse aqui, ó, dá para observar lá que ele sofreu um certo aquecimento aqui assim, ó, que ele está quase rompido. E ao romper esse filamento de chumbo ou estanho, o circuito desligava, tá? Então, a proteção de um circuito é feita, no caso aqui com esse modelo de fusível, quando há um excesso de corrente. Esse aqui, por exemplo, ó, 30 amperes. Vamos imaginar aí que chegasse a 40 amperes, ele iria romper esse filamento e iria desligar o circuito. Por que eu estou falando 40 amperes? Ele é construído para 30 amperes, mas existe uma tolerância a maior. Normalmente essa tolerância ela pode chegar a 10, 20%, depende muito do equipamento, do componente, né, do modelo do fusível e do fabricante. E também da precisão do equipamento. Esse modelo de fusível aqui acabou acontecendo aqui de cair todo mundo, não tem problema. E já esse outro modelo aqui do micro-ondas, a mesma coisa. Tem o de 20 A, que normalmente é utilizado no micro-ondas, tá aqui, ó, 20 A, 250 volts. A mesma ideia, né? É proteger o circuito, tanto esse, quanto o disjuntor. A mesma coisa que eu falei do outro, aqui dentro tem um filamento de um material trabalhado, não pode ser qualquer filamento. Eu vou postar um vídeo, né, nos meus canais do YouTube, em que o cara me falou que fez um fusível desse infinito, e quando eu descobri como ele fez, ele me passou como foi que ele fez e o que ele usou. Aí eu fiz um vídeo para demonstrar e pedir para as pessoas que nunca repita essa ideia de fazer fusível infinito, né? Porque você pode pôr fogo no seu equipamento. Então esse é o fusível do micro-ondas. Ele, se ultrapassar a corrente de fabricação dele aqui, que é de 20 A, ultrapassar 10, 20%, ele também precisa romper. O fato dele romper é simplesmente para proteger o circuito, proteger o equipamento que está lá, que ele foi instalado, tá? Se ele não rompe, o que acontece? Vai queimar um componente daquele, vamos supor que nesse caso do micro-ondas. Se ele ultrapassar a corrente, é porque alguma coisa dentro do micro-ondas fez com que ele aumentasse essa corrente no circuito. E aí, se de repente ele não rompe, vai acabar queimando alguma coisa mais cara lá dentro. Vamos chutar aqui aí, um fusível desse R$10. Mas nós temos ali o magnetron de R$250, entendeu? O que é melhor? O que é melhor queimar? Um fusível de 10 ou um magnetron de 250, R$300? É claro que é um fusível de 10, né? E é por isso que tem a proteção do fusível. No caso do disjuntor, a ideia é a mesma,
ultrapassou, tá vendo aqui, ó, 10 amperes, ultrapassou 10 amperes, uma porcentagem X, ele vai fazer isso, ó. Tá? É comum ficar desligando toda hora? Não, não é comum. Se você tem um disjuntor na sua instalação que a qualquer momento está desligando, pode acontecer dele estar com problema, laceado, né? Que normalmente eu falo laceado, quando ele tem problema ou falha na estrutura. Quando ele teve um problema de construção e o que é pior e muito comum que eu tenho encontrado em todas as instalações que eu tenho ido trabalhar. O circuito foi mal dimensionado. Porque o circuito, quando é bem dimensionado, vamos imaginar que se eu tenho aqui um disjuntor de 10 amperes, certamente o circuito não ultrapassa 8, né? Aí eu tenho uma tolerância A maior no meu disjuntor. Não era para ele estar toda hora desarmando. O benefício do disjuntor para os fusíveis é esse que eu acabei de mostrar. Se quebrar o filamento nesse ou quebrar o filamento nesse, eu tenho que arrancar e jogar fora. Tanto no do micro-ondas quanto nesse aqui, que já não existe mais hoje em dia, não é muito comum. Esse aqui é a título de demonstração. Nesse caso aqui, se ultrapassa a corrente, pode acontecer, mesmo no circuito bem dimensionado, ele vai desligar. Aí foi um momento de variação de tensão ou de carga na rua, eu restabeleço e vai voltar a funcionar normal, sem nenhum problema. Ou seja, eu não vou jogar ele fora, salvo se ele se queimar, né? Eu já demonstrei aqui disjuntores que na instalação não desarmou e queimou, torrou a entrada principal do fio aqui, chegando a fundir o fio com o disjuntor. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.